Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Primeiro a gente vai acompanhar aí um corte do jogo aberto e a Renata Fã agradecendo demais o nosso Palmeiras, que venceu o Ceará, né? Afundou o Ceará e salvou o Inter com essa vitória. Então a gente vai acompanhar também como que foi esse jogo. E fechando o vídeo, a gente vai trazer um corte aí da ESPN com o André Hernan falando muito sobre contratação. Sim, o John Arias pode vestir a camisa do Verdão em 2026. O interesse do Palmeiras vem desde o início do ano, então o Palmeiras vai com tudo para tentar essa contratação para o ano que vem. Então tem muita coisa para a gente falar. No final do vídeo a gente vai comentar sobre o jogo, sobre as contratações, enfim. Sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. É isso. Muito bom dia. E apesar dos secadores bem ligados, estaremos contigo. O meu Inter, em uma tarde dramática, ficou na Série A em 2026. A mistura dos Zabéis salvou o Colorado, enquanto o time comandado por Abelão derrotou o Bragantino por 3-1 no Beira-Rio. A equipe mista do Palmeiras repetiu o placar e rebaixou o Ceará no Castelão. O estado do Ceará está muito triste quando o assunto é futebol. Fortaleza caiu e o Ceará, que manteve o Léo Condé, que teve uma coerência ao longo dessas 38 rodadas, deixou para o último momento, para o apagar das luzes, para cair para a Série B. Era um duelo que para o Palmeiras não valia mais nada na competição. A escolha de Abel Ferreira foi por entrar com um time alternativo, com uma molecada da base. O que eu fiz aqui, já fiz noutros jogos. Apostar na base, já fiz várias vezes, não é novo. E hoje viemos aqui fazer um jogo sério, competente. Os gritos das 50 mil pessoas eram de esperança, confiança e de crença no único objetivo, que era a permanência. Na cobrança de falta, Lucas Mugni encontrou o William Machado, que escorou para Pedro Raul, que só teve o trabalho de deixar a bola no fundo do gol. Ceará na frente e o estádio foi ao delírio. Só que 4 minutos depois, a resposta palmeirense veio numa bola aérea. E Facundo Torres estava sozinho para deixar tudo igual novamente. Até certo momento era um duelo muito competitivo. O Ceará tentava se lançar para desempatar, só que o Palmeiras tinha espaço. E isso fez com que o clube alvinegro sentisse o aspecto físico, ainda tendo os 45 minutos decisivos da segunda etapa. Fernando Sobral derrubou Sousa na entrada da área. E o mesmo foi para a cobrança. O camisa 19 encheu o pé e o chute rasteiro parou no fundo do barbante. Se o clube alviverde já estava jogando leve, melhorou ainda mais. Em uma jogada trabalhada de pé em pé, o resultado não seria diferente. Flaco Lopes estava na pequena área só para complementar a jogada com a bola no gol. Pedro Raul teve uma oportunidade dentro da área, mas isolou. O chute de Fernando Sobral parou em Marcelo Lomba. E a cobrança de falta de Lourenço carimbou a trave. Não tinha mais jeito. E a temporada, que era para ser lembrada, se tornou um grande pesadelo. Eu não entendo, não consigo compreender o porquê de tamanha crueldade de passar um campeonato inteiro de uma forma e na última rodada acontecer isso. De muita dor, porque não imaginávamos que o desfecho desse campeonato para nós seria como foi. Agora, sem zoeira, sem resenha, eu me solidarizo ao Fortaleza e ao Ceará e ao torcedor desses times, porque chegar numa última rodada, como nós chegamos, passar por esse sufoco, pela adrenalina, pelos altos e baixos, eu vivi todas as estações do ano em 2 horas de futebol. Então, que rapidamente eles se restabeleçam, fiquem só uma temporada na Série B e retornem para a elite, porque são 2 times que merecem e têm o carinho do povo. Ronaldão, olha, o Palmeiras, o Palmeiras jogou com hombridade, com seriedade, com um elenco, encarou a competição mesmo sabendo que o título era do Flamengo, do jeito que ela tem que ser até o final. Renata, o Fortaleza era só questão de tempo. Para mim era só questão de tempo. Agora o vovô não. O vovô
aqui contra o Corinthians, jogou fechadinho. Jogou... Quando você se vestiu de vovô, deu um azar. Não fui eu, não. Eu ganho até do São Paulo. Acho que é o Capelãs. Os dois, eu tenho os dois. Vovô ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Eu também achei que não ia cair. Agora, na última rodada, aí o Pedro Raul domina sempre a mão no rosto. O Ceará, se não tivesse perdido pro Inter lá no Castelão, talvez tivesse outro desfecho. Mas o vovô não merecia. Pra mim, não merecia. O Palmeiras quer jogar a hora que não precisa. Não vem colocar a culpa do Palmeiras. E por que o São Paulo não fez isso também contra o São Paulo Vitória? quis derrubar o Inter, na verdade. São Paulo já esperava isso dele. O São Paulo tá esperava. Agora Edu, o vovô não. como é que você encara um time misto e que jogou como gente grande, dominou, saiu perdendo e virou a partida em 3-1, com jogadores que estavam até recebendo a bronca da torcida? Renata, como a gente conversou aqui, a gente falava que os jogadores tinham que jogar para honrar a camisa, até mesmo para acabar a temporada de uma forma honrosa. E foi o que aconteceu. Os jogadores entraram, mostraram, até porque tem muitos jogadores questionáveis ali, se vai ficar ou não para o ano que vem. Então, de repente, um jogo como ontem, se o treinador tivesse alguma dúvida de alguns jogadores, de repente ontem já tirou essa dúvida. Então, alguns jogadores jogaram bem, fez gols, só que aí a gente tem que começar a rever. Então, parabéns pelo profissionalismo, parabéns pela atitude que o Palmeiras teve. É isso que a gente quer ver. Por mais que não ganhou o título brasileiro, mas ficou ali, 76 pontos, não é fácil. Então, parabéns pela temporada, agora se preparar para o ano que vem. Bruno Andrade e Andrena, chegou aquela informação que eu quero saber. John Arias, colombiano, ex-fluminense, campeão da Libertadores, ele pode voltar para o futebol brasileiro? Já aproveita e responde o Guilherme Passani. Guilherme Passani tem perguntou. Verdade sobre o Arias no Palmeiras? O Arias é um jogador que tem mercado no Brasil inteiro. Só que o que hoje, quem tem o aporte para entrar numa briga, entrar numa negociação pelo Arias, são Flamengo, Palmeiras e outros clubes com mais grana. O Atlético está se organizando e está tentando ter mais recursos para o ano que vem. Mas me parece que desses clubes, o que tem mais possibilidade hoje, né, pensando em grana, pensando em investimento, é Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras precisaria de um jogador como o Arias? Vamos lá, assim, porque o Palmeiras está perguntando aqui na live. Só para dar a informação, o Arias é muito bem avaliado internamente no Palmeiras. Essa informação. Muito bem avaliado. O Abel gosta, a diretoria gosta, o scout acompanha a evolução e, obviamente, também monitora também todos os jogadores que estão com pouca oportunidade, que não estão jogando e tal. Enfim, foi assim que se chegou a vários atletas, por exemplo, que o Palmeiras acabou contratando. Então, o Arias, ele desperta, sim, o interesse ali interno no Palmeiras, ele é muito bem avaliado, mas a questão é, qual que é a necessidade hoje de um jogador nessa posição? Vão me xingar aqui no chat, falar, é melhor que o Facundo, é melhor que o Sousa, é melhor que vários... Sim. Mas hoje, por exemplo, o Palmeiras vai ter o Paulinho. O Paulinho pode ser esse camisa 10. Precisaria de jogadores do lado de campo? Sim. Mas, assim, o que o torcedor do Palmeiras, às vezes, precisa entender, que aí é uma questão de cultura de contratações. Quando o Palmeiras foi buscar o Sousa, todo mundo achou legal. O Sousa é um jogador de Premier League. Sim. O Facundo é destaque, é jogador que está sendo convocado para a seleção uruguaia, pelo Bielsa. A nova geração de jogadores da seleção uruguaia, o Facundo Torres é um deles. Todo mundo vibrou com as contratações. O cara, de repente, não deu certo, não se adaptou, não teve um ano bom. Cara, quem garante que o Arias vai chegar e vai ser o Arias do Fluminense no Palmeiras agora? Exato. Então tem muita análise que é feita com cautela dentro dos clubes antes de chegar e fazer um aporte para uma contratação. Porque assim, é aquela coisa, o que eu ouço muito nos bastidores do Palmeiras da alta cúpula é, se a gente ficar olhando a rede social, a gente contrata e descarta um jogador por semana. Então assim... Tem que ir com muita calma. O Palmeiras vai perder o Arias para o Flamengo. Calma, o Flamengo também ainda nem abriu negociação. É só um interesse. É um interesse que, inclusive, como o Bruno falou, bem disse, existe quem está próximo ao Arias, quem está no dia a dia com o Arias,
sabe que há um interesse do Flamengo e que pode chegar um contato, que pode chegar uma proposta. Então nós estamos falando de um mercado que começa a se movimentar e que ainda não dá para cravar que há uma negociação nem de um lado nem de outro. E até porque o que a gente sabe de informação sobre investimentos do Palmeiras visando 2026 é que não será feito um grande investimento, né? Porque já gastou 700 milhões nesse ano. Não, mas vai ter uma mexida pontual, sim. É pontual. No Palmeiras vai ter. Vai ter uma mexida pontual. Mas não a esse ponto de pagar vai 20 milhões de euros num jogador, talvez. Não vai ter, tipo, 700 milhões, a contratação do Tigrinho e o... Eu tô falando de exemplos, tá? Sim. Não vai ter um Vitor Roque e um Andréas Pereira. Tá. Tipo assim, um aporte espetacular milionário. Vão ter contratações e vai depender muito do que vai ter de saída, né? Também no Palmeiras. Então, vamos pensar que, cara, o Palmeiras tem 2 jogadores para 2026 que estão voltando, que é o Paulinho e o Evangelista. Precisa de um substituto para o Evangelista. O Palmeiras olha também porque pode ser que o Aníbal Moreno saia com o interesse do River Plate. Será que o Emiliano Martínez vai ter mercado? Será que o M. Martínez continua? Vai ter que buscar espaço, vai ter que melhorar. Fez uma boa partida até contra o Atlético Mineiro. Achei que o desempenho dele foi bom. Mas, assim, é uma situação que não adianta, tem que esperar. E não esperem que o Palmeiras vá abrir um caminhão-pipa de dinheiro e vai sair assim, ó, e tal, entendeu? Sim. Porque já fez um aporte importante ali de quase 800 milhões de reais. Não, eu fico imaginando esse Arias no Flamengo, porque a gente está falando de um investimento muito alto. Tem Carrascal, tem Samuel Lino, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Então, dá a entender... Eu lembro até da informação do Bruno Andrade que o Wolverhampton não queria perder nenhum jogador nessa janela de transferência de janeiro. Mas a gente... Não vai facilitar. Não, então... Sim, claro que, no geral, por exemplo, o André, para eles é importantíssimo, o João Gomes é importantíssimo, o Arias, mesmo não sendo indiscutível, volto a dizer, ele foi titular no último jogo, mas a ideia é... Para vender alguém, tem que vender num preço bom. Não vão vender ao desbarato só porque há interessados. Porque o principal objetivo, mais do que financeiro, é se manter na primeira divisão. Então, mesmo o Arias vivendo de altos e baixos, é um jogador importante para ser aproveitado. Agora, se chegar uma proposta perto daquilo que o Fluminense vendeu o Arias, eles vão considerar. Então, a questão é, contam com todos, mas não vão facilitar caso haja uma boa proposta. O Marcelo está perguntando aqui na live se o Arias não teria receio de manchar um pouco a história dele e tal, aquela coisa de marca negativa na história dele com o Fluminense, se acontecer alguma coisa dessa de Flamengo. Eu acho que por mais que você tenha uma história, por mais que você tenha todo ali um carinho por um clube, o cara tem que pensar como um profissional, né? O John Arias é um jogador que não é um moleque de 21 anos que tem aí uma trajetória pela frente, ele já tem 28, se eu não me engano. É por aí mesmo, é isso. Então, assim, é um jogador que tem que pensar muito no futuro dele. Posso depois... Lógico. Não, desculpa, Hernan, complementa. Não, só para responder depois aí, para não perder o foco, que o César Castro, acho que é o César Castro, que já perguntou aí algumas vezes pra gente do João Cancelo e do João Félix, os portugueses que estão aí curtindo férias adoidadas no Brasil, né? Continuam, pelo visto. Não, é só para complementar, porque a gente viu muito nos últimos anos, muitos jogadores que passaram pelo Fluminense vestindo a camisa do Flamengo também. Pedro, Gerson, e eles tinham um carinho, o Pedro no caso, também no Fluminense pro Flamengo. Eles tinham um carinho no Fluminense, mas foram vestir a camisa do rubro-negro, sim, né? Gerson e Pedro, né? Sim. Teve o Kennedy também, isso aí não foi tão grande coisa no Mengão. Existe essa possibilidade que o André Hernan e o Bruno Andrade falaram aqui, a Ayrton Lucas. Então tem uma galera que trocou o Fluminense pelo Flamengo. E eu não vejo isso como um grande problema, não. Talvez manche um pouco a história dele no Fluminense, um pouco. De uma certa maneira vai pegar mal. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o jogo aberto, falando dessa grande vitória pra cima do Ceará. Palmeiras que não entrou para brincar, entrou com um time misto, sim, mas muitos jogadores que querem mostrar serviço de novo, né? Como o Edu da Sena falou. Então, assim, são jogadores que querem ainda provar o seu valor. Então, tentaram aí fizeram um bom jogo contra o Ceará. Até no caso, rebaixando mesmo e ajudando o Internacional. Você viu aí a Renata comemorando demais a ajuda do Abel, do Palmeiras, pro Inter dela, que se salvou pela vitória do Palmeiras, né?
Não dependia só dele. Mas, enfim, acabou o campeonato. A gente agora tem que se preocupar e pensar muito no ano que vem. E aí entra, cara, o nosso corte aí com o pessoal da ESPN falando muito sobre o John Arias. Falou-se muito, é claro que o Palmeiras investiu muito esse ano. Só, cara, que não tem jeito, tem que liberar jogador. A gente sabe que o Palmeiras já não... Ele fez esses investimentos nesse ano, não pensando em investir muito pro ano que vem. Mas tem que investir, cara. Não tem como. E o Arias, para mim, seria uma ótima opção. Jogadoraço, não tá jogando lá. Então, ele é um jogador de seleção. Então, ele quer minutagem para chegar bem na Copa do Mundo, né? Então, assim, nem correu o risco de perder a vaga dele. Eu acho difícil também. Mas ele quer ritmo de jogo. Tem que estar jogando e chegar bem na Copa. Então, assim, a gente tá vendo que o Flamengo também quer a contratação, mas o Palmeiras, desde o início do ano, tem esse interesse no jogador. Só que o Fluminense dificultou demais, né? Dificultou muito, não quis liberar para time brasileiro, né? Então, assim, tem seu certo ponto de razão e não reforçar um rival. Então, até que no começo do ano tava aquela negociação falando sobre Zé Rafael, de o Rony ir lá para o Fluminense, acabou não acontecendo. Então, o Palmeiras tentou a contratação dele no começo do ano. No meio do ano também, após o Mundial, né, de clubes. Então, assim, o Palmeiras já mostra interesse no jogador há muito tempo. O Flamengo tá tentando entrar agora. Então, assim, como até eles falaram sobre manchar a estadia dele no Fluminense, só que tem muita gente que saiu do Flamengo e saiu do Fluminense e foi pro Flamengo. A gente espera muito que a diretoria não perca essa oportunidade de contratar o John Arias pro Flamengo. Pelo amor de Deus, né, cara? Que já basta 2025 o que a gente já perdeu pro Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa muito de contratações, jogadores que vistam a camisa e não sintam peso, cara. Claro que a gente tem um Paulinho chegando para esse ano agora, de 2026. O Alan tem jogado muito bem. Mas assim, cara, o Arias é uma oportunidade muito boa. Até porque suspensão, lesões. Então, assim, cara, é coisa que aconteceu com o Palmeiras em jogos importantes. Suspensão do Andrés. Tem que ter mais um cara ali no meio de campo, que tem aquela opção que a gente já falou sobre o Gerson, né, que quer voltar para o Brasil também por causa da questão da Copa, sendo que ele já não tem mercado para o Flamengo, então pode ainda pintar uma negociação. O Zenit quer um pessoal lá da base, né, do nosso Palmeiras. Então, assim, pode pintar sim uma negociação para o Gerson vir. Então, tem algumas contratações que tem que fazer. E tem que liberar alguns caras. Cara, tem que liberar o Mikael. Acho que o Murilo já deu também. Sinceramente, o Giai, eu acho que pode subir o menino Gilberto, que é muito bom. Então a gente tem que contratar mais um meio de campo. Chegando o Gerson, com a recuperação do Evangelista, já vai dar uma reforçada melhor. Então, assim, ficaria com um time muito mais reforçado. Com mais um zagueiro, a gente tem o Bruno Fux, mas ele ainda tá pegando casca, não é esse jogador experiente. Seria muito bom trazer um zagueiro experiente para fazer dupla com o Gustavo Gomes. Chegando o Gerson, aí teria ali Gerson e Andrés Pereira, mais o Evangelista no banco. E aí a gente não sabe se consegue vender mesmo o Aníbal Moreno no Boca. River tem interesse lá. Tem Emiliano Martínez. Então, assim, jogadores que vivem muito altos e baixos. A gente precisa de jogadores um pouco mais constantes. Então, assim, é uma oportunidade muito boa de trazer tanto o John Arias quanto o Gerson. Então, a gente fica numa expectativa muito grande para ver, se Deus quiser, o Palmeiras contratando, mas contratando bem, né? Porque alguns foram aposta, né, cara? O Facundo foi aposta, fez gol ontem.
tudo bem, mas não está correspondendo. Eu acho que o Sousa, ganhando mais minutagem, tem mais futebol para apresentar. Sim, Maurício que não está bem. A gente pegou essa reta final com vários jogadores não jogando um bom futebol, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente para o Palmeiras liberar, até para melhorar o orçamento, para a gente conseguir trazer esses jogadores que vão vestir a camisa e não vão sentir o peso. O Abel pediu jogadores cascudos, com experiência. Então tem que trazer esses caras, se Deus quiser aí, essa grande possibilidade do John Arias e o Gerson virem, já vai reforçar demais o nosso time. Então a gente fica na torcida, é claro, para que o Palmeiras consiga fechar, pelo menos, no mínimo, esses 2 jogadores, que já vai ajudar demais o nosso elenco. Então quero saber de você. Qual é a sua opinião, principalmente aí sobre o John Arias, que foi o motivo do vídeo aqui? Você gostaria de ver o John Arias com a camisa do Verdão em 2026? Deixa aqui nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita coisa, com muita informação do nosso Palmeiras para você. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria de notícia, tudo de informação para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.